Minha mãe era uma garota de programa e quando ela engravidou de mim, ela tomou todos os remédios possíveis, ela fez de tudo pra tentar me abortar. E mesmo assim, eu vim. Pra ela, infelizmente. As pessoas contam que ela era tão desleixada comigo que, assim, as pessoas que frequentavam a casa dela não eram pessoas boas, assim, de índole, né? Mas viviam às vezes falando, ô, que isso, cara, sua filha tá vazando merda, tá toda cagada, tem que trocar a fralda. E, tipo, minha mãe não tava nem aí, então vazava xixi, vazava cocô, ficava com fome. Sem contar que algumas pessoas falam que ela colocava cachaça na minha mamadeira pra eu poder tomar, pra eu poder dormir, pra ela poder fazer os programas dela. E também contam que todas as vezes que chegava alguém lá em casa, ela perguntava se não queria me levar. Era homem, era cliente, era amiga, era qualquer pessoa que passasse na rua, ela perguntava se não queria me levar, entendeu? E acabava que nisso teve algumas pessoas, óbvio que ninguém quis me pegar. Teve uma mulher que ela fazia um serviço no bairro da minha mãe. Ela distribuía cestas básicas para algumas famílias pobres. E aí bateu no portão da minha mãe. E foi quando ela pegou e ofereceu eu pra ela. Falou que não me queria, que não dava certo ficar comigo, que eu tava atrapalhando a vida dela. E essa mulher ficou com dó de mim e me pegou e me levou pra casa. Só que quando chegou lá, acaba que o marido dela não me quis de jeito nenhum. Falou que não, que pra me devolver, que eu era muito magra, eu era feia, eu era descabelada, desmilinguida. Por quê? Porque eu não tinha cuidado nenhum, né, gente? Eu não tinha, assim, uma boa alimentação, não tinha nada. Então eu era estranha aos olhos de quem tava me pegando pra me criar naquele momento. E aí ela pegou e me levou na casa do pai dela, que no caso é o meu avô, né? E aí, quando chegou na casa do pai dela, o pai dela pegou e achou lindo, se encantou por mim e falou, eu quero ficar com ela. Só que quem não quis ficar comigo dessa vez foi a mulher dele, né? Então ele pegou e falou assim, não, mas a gente vai ficar com ela do mesmo jeito. E a mulher dele não quis, mas me aceitaram. Então, no caso, a mulher que me pegou na casa da minha mãe virou a minha irmã, né? E o pai dela, o meu pai também. E assim em diante. Só que como a mulher dele não gostava nem um pouco de mim, ela acabava assim, me batendo, me maltratando, me xingando, me desmerecendo. E aquilo me fazia mal pra caramba. Eu lembro que quando eu tinha 8 anos de idade, eu já tava começando a entender bastante tudo que acontecia. Toda vez que ela me batia, que ela me xingava, eu dava um jeito de me vingar dela. Por exemplo, ela amava dormir depois do almoço na rede. O que eu fiz? Eu cortei todos os fios da rede, deixei só um fiozinho pra quando ela dormisse eu fosse lá e cortasse, ela caísse de costas do chão pra ela machucar. Dito e feito. Ela fez, caiu e eu levava uma surra. Mas toda vez que ela me dava uma surra, eu bolava alguma coisa depois pra poder me vingar dela. Tipo, ela fazia comida. Teve uma vez que ela chamou um monte de gente pra almoçar na nossa casa, fez aquele panelão de comida. Eu peguei o saco do sal e joguei na comida todinha dela. Sabe? Todo mundo comeu, todo mundo achou horrível a comida dela, todo mundo começou a falar, nossa, que isso, tá forte, tá ruim, tinha muito sal, tava puro sal, né? E ela sabia que tinha sido eu que aprontava, então ela ia lá e me batia de novo. Mas toda vez que ela me batia por conta de alguma coisa, eu ia lá e me vingava dela. E ela falava que eu ia ser pior do que minha mãe biológica, que eu não prestava, que eu não ia valer nada, que eu ia crescer a ser uma coitada, que o maior arrependimento da vida dela era ter me pegado pra criar. E tipo, eu só fazia essas coisas com ela porque ela me humilhava e me maltratava. E eu sabia que eu não tinha amor, que eu não tinha carinho, eu não tinha com quem conversar, e aquilo me magoava. Muitas das surras que ela me dava, o meu pai, ele via, ele brigava com ela, falava pra ela parar, pra ela pegar leve comigo, mas assim, ela não deixava de fazer por conta dele, a palavra dela era a última, era a que bastava. Então, ele me defendia, mas assim, só falando, não faz isso, mas ela ia lá e fazia, não adiantava nada, eu levava uma surra de qualquer jeito. Então, a defesa dele meio que não valia de nada. E eu cresci com aquela dor no meu coração, aquela falta de um amor, de alguém que amasse, que me cuidasse de verdade, que me quisesse perto. E além de eu sentir essa falta, eu ainda tinha que ouvir que ninguém me queria, entendeu? Até que do nada, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas eu comecei a, tipo, ter uns amigos imaginários, porque eu não conseguia ter amizade com ninguém, não conseguia ser amiga de ninguém, e a gente morava no meio da roça. E como eu era muito sozinha, eu comecei a ter amigos imaginários. Eu começava a brincar com esses amigos, eu não sei de onde, eram vozes que eu ouvia e eu respondia essas vozes. E teve uma vez que, tipo, as brincadeiras que os meus amigos imaginários queriam brincar comigo era, tipo, pega tesoura e picota seu cabelo, entendeu? Vai ser legal, vai ser divertido. E eu pegava tesoura e picotava meu cabelo. E minha avó falava que eu era louca, que eu tava revoltada, que tinha que me levar era no hospício. Mas, tipo, pra mim eram apenas brincadeiras, entendeu? E teve uma vez também que eles falaram pra eu pegar uma faca e pra cortar o meu pulso, que o sangue era legal, que o sangue era bonito. E, tipo, eu sei que é doidura eu tá contando isso pra vocês, mas eu passei por isso. Teve um dia que
Eu peguei uma faca e, tipo, a gente foi brincar de dar uma facada em mim mesmo. E, tipo, eu brincar que tava morrendo. E eu fiz isso. Eu lembro que eu peguei uma faca e eu finquei a faca na minha barriga. E quando eu finquei ela, foi tão estranho, foi tão assim que eu fiquei tonta. E eu coloquei a minha mão assim na parede e eu passei mal. E eu pus a mão na cabeça e eu fiquei muito tonta. E quando eu olhei pro chão, a faca tava enfincada assim no chão, certinho, sabe? E naquele momento eu sentei assim. E quando eu sentei, tipo... outras vozes começaram a conversar comigo, e eu tô arrepiando. Outras vozes começaram a conversar comigo, era tipo uma voz mais suave, falando pra mim assim: essa brincadeira não é legal. Você é uma menina valiosa, você é uma menina de ouro, você ainda vai conquistar muita coisa na sua vida. Eu tô aqui pra te proteger, você não vai mais brincar disso. E tipo, quando eu olhei pra minha barriga, eu não tava furada, eu não tava cortada, sendo que eu sei que eu levei uma facada, eu me dei uma facada, tipo, será que não? E eu fiquei tão confuso, e eu não sabia o que tava acontecendo comigo, era muito bagunçado aquilo na minha cabeça. E eu não podia conversar com alguém, desabafar com alguém, contar com alguém, porque eu não tinha ninguém, era só eu. E se eu falasse pra minha avó, era capaz dela me dar uma facada e me matar. Então, eu sofria muito, eu sofria demais. E eu só queria chorar, eu queria assim... eu queria um abraço. Acho que a única coisa que eu queria na minha infância era ter tido um abraço, entendeu? Alguém que me abraçasse. E eu não tinha isso. Então eu tive que ser forte, de qualquer jeito. E eu continuava sendo humilhada, maltratada, até que eu fiz os meus 14 anos de idade. E quando eu fiz 14 anos de idade, a minha mãe mandou eu ir morar com a minha irmã, que é a pessoa que me pegou na casa da minha mãe biológica, que me achou, né? E eu fui, porque ela já tava com 4 filhos e precisava de ajuda pra cuidar dos meus sobrinhos, no caso. E eu fui. Só que eu cheguei lá, a minha irmã também me maltratava muito. Tipo, eu pensei que lá eu poderia ter uma vida melhor, que lá seria melhor pra mim, que eu ia entrar numa escola nova, fazer novas amizades. Mas, cara, a minha irmã me tratava pior do que minha mãe. Ela não tinha paciência, porque eram 4 crianças chorando na cabeça dela. E ela ficava com raiva das crianças e descontava tudo nelas, e descontava em mim. E eu tentava defender os meus sobrinhos e ela acabava brigando comigo e me tratando, e assim, pior do que, sei lá, ninguém merece ser tratado daquele jeito, nem animal, entendeu? E ela, às vezes, me deixava sem comer e era, assim, horrível. Eu vivi um trauma, assim, horrível. Ela foi e engravidou do 5º filho dela. Só que foi uma gravidez de risco, porque ela já não era mais novinha e ela tinha problema de saúde, então... a gravidez dela inteira foi de risco. E ela vivia tendo que ir pra cidade grande pra poder fazer tratamento. E nisso ela tava praticamente morando na cidade grande. E eu ficava cuidando dos meus sobrinhos. O meu cunhado não foi com ela porque ele trabalhava. E ele chegava do serviço e várias vezes ele tentava fazer coisas comigo quando os meus sobrinhos dormiam. E aquilo, eu ficava apavorada, eu corria dele em volta da casa, tipo, era horrível. Eu falava pra ele parar, e eu falava pra ele que eu ia contar pra minha irmã. E ele falava, se você contar eu te mato, ninguém gosta de você, ninguém te quer, entendeu? Aí ele falava assim, fala sério, olha de quem você nasceu, você é fruto de um estupro e você não quer ser estuprada. Acorda, isso é normal, não vai doer. Tipo, ele falou tanta coisa bizarra, tanta coisa pesada na minha cabeça, tipo, ele me fez tão mal que eu não dormia. Eu tentava não dormir, eu ficava assim, eu tava caindo de sono, porque eu era empregada, eu tinha que estudar, eu tinha que fazer comida pras crianças, eu tinha que fazer as crianças dormir, eu tinha que dar banho, eu tinha que cuidar de mim. E tipo, eu tava extremamente cansada, eu sentia um peso gigantesco em cima de mim. E quando era hora de dormir, eu não tinha coragem de dormir, porque eu tinha medo dele. E tipo, eu tava dormindo e eu ficava assim, e eu colocava meu olho assim, tipo, segurava, eu tentava fazer de tudo, e eu falava, meu pai amado, pelo amor de Deus, eu não quero dormir, esse homem vai fazer alguma coisa comigo. E eu ficava assim pra não dormir, sabe? Tipo, com 14 anos passando por essa situação. Eu acabava dormindo. Eu não conseguia ficar acordada, era impossível ficar acordada. Não existe energia que segure uma pessoa assim, uma adolescente assim. Até que teve um dia que eu acordei e eu tava completamente pelada. Completamente pelada. E o meu cunhado tava em cima de mim. Foi um desespero. Ele colocou a mão na minha boca e ele fez o que ele queria fazer comigo, entendeu? Eu não tinha menstruado ainda. Com 14 anos de idade eu ainda era mocinha, eu, tipo, era menina ainda, eu, tipo, não era mulher, eu ainda não tinha me tornado mulher, eu não tinha corpo de mulher, eu era criança. Ele abusou de mim. E depois daquele dia eu já imaginei que ele faria aquilo todos os dias comigo. Era só uma vez pra ele fazer todos os dias. Então no outro dia, quando eu acordei, que eu acordei machucada, dolorida, doendo, eu tomei um banho, chorando, e eu fui
pra escola, e quando eu cheguei na escola eu conversei com uma amiga minha. E aí eu contei pra ela o que aconteceu. E aí naquele momento ela falou, você não vai voltar pra casa. Só se for, que hora seu cunhado chega? Falei, ele chega de tarde. As crianças estão na creche. Mas eu preciso de arrumar a casa, eu preciso de lavar as roupas, eu preciso de fazer um monte de coisa que tá bagunçada. Ela falou, não, você não vai. A gente vai na sua casa, vai pegar tudo que é seu e você vai vir pra minha casa. E você não vai falar pra ninguém. Você tá escutando? Pra ninguém. E, gente, eu não existia, assim, meio de comunicação, telefone, essas coisas. Então ela foi comigo até minha casa. Eu lembro que eu coloquei tudo em sacola de supermercado, minha sacola plástica, não tinha muita coisa, eu fui pra casa dela. E eu nunca tinha ido na casa dela, assim, ficado na casa dela. E quando eu cheguei lá, só morava ela e a mãe dela. E elas trabalhavam com artesanato, decoração de festa, lembrancinhas de festa, essas coisas. E aí foi onde ela me ensinou a pintar as caixinhas, a decorar as coisas, decorar com balão. Ela, tipo, começou a me ensinar tudo isso. Ela perguntou se eu tinha interesse. E eu falei que, claro, tipo, era o meu sonho trabalhar mesmo, ganhar meu dinheiro. E foi onde muitas das minhas dores, das minhas feridas começaram a ser cicatrizadas. Foi através da arte. Foi através do artesanato, foi pegar madeira, colar madeira com madeira e criar caixinhas, criar caixonas, criar coisas diferentes, caixas de bijuterias, decorações, mexer com festa, mexer com tudo isso. E ali eu descobri que eu tinha um dom, eu tinha o dom da criatividade, eu tinha o dom da arte, eu conseguia produzir coisas que nem elas conseguiam, entendeu? Que foram essas caixas de bijuterias, caixas de maquiagem, coisas de colocar pincel, lápis de escrever, lápis de cor, várias coisinhas assim bem legais mesmo, caixas de decorar quarto de criança, coisas de colocar em aniversário de festa, que era o que elas trabalhavam. E eu comecei a ser uma peça importante dentro da empresa delas. E elas me enalteciam, elas me engrandeciam, elas falavam pra mim, nossa, você é muito criativa, você é estupenda, você é maravilhosa, você vai ajudar a gente a ganhar dinheiro, nossa empresa vai subir. E claro, pra uma pessoa que nunca teve um elogio na vida, receber esse tipo de elogio era a mesma coisa de estar me dando um mundo, me dando ouro, entendeu? E aquilo me fazia muito bem, e elas me tratavam muito bem, e a gente começou a ganhar dinheiro com isso, e a gente fazia tudo do bom e do melhor, e começamos a receber várias encomendas, e começamos a encher, não tinha mais pro mês, o mês estava fechado de encomenda, só tinha pro próximo mês e já estava fechando, e pro próximo mês fechando, e a nossa empresa começou a crescer, e a gente começou a comprar vários materiais, e eu comecei a criar várias coisas, e eu sabia que, querendo ou não, era minha mão que fazia um trabalho muito importante, então elas valorizavam muito isso em mim, e nunca me deixaram, nunca fizeram nada comigo, e até hoje a gente tem uma empresa extremamente de sucesso, a nossa empresa é uma das maiores do nosso estado, a gente faz encomenda o ano inteiro, a gente ganha muito, muito bem, a gente tem uma casa, eu já moro sozinha, minha casa é mobiliada, eu tenho carro, eu tenho carteira, eu tenho tudo, eu tenho tudo mesmo, sabe? E pergunta se eu tive coragem de voltar atrás. Eu nunca mais tive coragem de ir atrás na casa da minha irmã, nem na casa da minha mãe, nem na casa de quem me adotou. Tipo, sabe quando você quer apagar o seu passado, fingir que ele não existiu na sua vida? Foi o que eu fiz. A forma com qual eu lidei com o meu trauma psicológico, com qual eu lidei com a dor que eu senti, com o que eles fizeram comigo, foi fingindo que eles não existem. E às vezes pode parecer que eu sou uma ingrata, mas eu agradeço por eles terem me criado de mau jeito, com mau gosto, me maltratando, me humilhando, mas eu agradeço. Mas eu não tenho vontade de voltar lá, entendeu? Eu acho que eu não preciso ir lá pra dar perdão. Eu não preciso ir lá e falar eu te perdoo, porque eu nem sei se eles vão querer pedir perdão pra mim, entendeu? Eles são as pessoas que mais desacreditaram em mim, que mais me humilharam, que mais fizeram tudo pra mim. Então, hoje eu agradeço de ter minha vida, de ter minha carreira, de fazer sucesso, de ter conquistado o que eu conquistei. E eu perdoo eles daqui, da onde eu tô. Então, gente, por mais que você passou por todo o trauma, todo o problema do mundo, acredite, tem uma coisa que eu agradeço também. Sabe aquela voz que eu ouvi lá
lá na casa da minha mãe adotiva, quando eu tentei me matar com a facada, que falou que a minha vida ia ser valiosa, que eu era valiosa. Aquela voz foi a primeira voz que falou algo positivo na minha cabeça. Até então eu só tinha deixado as vozes ruins falar dentro de mim. Então tenta sempre dar espaço pra luz, dar espaço pra coisas boas, dar espaço pro sucesso, entende? Tenta olhar sempre alguma coisa pelo lado positivo e acredita nesse lado positivo, luta por esse lado positivo. Depois daquilo eu ainda fui estuprada e tipo, nunca tive coragem de denunciar, porque nem prova não tinha, entendeu? E então é só mesmo pra vocês acreditarem que quando a gente quer realmente acontece, Deus faz milagres na nossa vida, e eu acredito muito que a minha história de milagre, minha história de superação pode sim ajudar outras pessoas a acreditarem na própria história. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Ai, gente, essa história é tão bonita, né? Uma história de superação, uma história de uma menina que foi descoberta através da arte, que se ela não tivesse passado pelo que ela passou, se ela não tivesse sido estuprada pelo cunhado dela, ela não tinha contado pra amiga, que não tinha levado ela pra casa, que não tinha descoberto tudo isso. É óbvio que é doloroso ela passar por tudo isso, mas se não fosse isso, ela não teria, né, encontrado o caminho dela, e ela conseguiu ressignificar o sentimento dela, ela conseguiu dar um novo significado pra dor dela, e hoje ela é uma mulher de sucesso, ela é uma mulher incrível, e eu bato palma e admiro muito, porque ela tem uma história de superação muito linda. Então se você também tem uma história de superação assim, me manda pra eu contar no meu canal, tá bom? Deixa nos comentários o que você achou dessa história, dessa mãe, dessa avó, dessa irmã, desse cunhado, o que você faria no lugar dela. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Segunda a sexta, vídeos meio-dia aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.